Tarde, nós estamos recomeçando essa parte da tarde aqui do evento, tá? Referente à Feira K, novidades, tendências e oportunidades na indústria do plástico, tá? Então, após o almoço que tivemos aí, é uma satisfação poder recomeçar e vou falar duas coisas. A primeira delas, vocês devem, creio que todos pegaram um exemplar do livro O Paradoxo do Plástico, né? Esse livro foi mandado imprimir pelo Simplast e é do autor, o Chris Dearne, que é considerado uma das maiores autoridades em plásticos no mundo, tá? Então, isso é vamos dizer, foi uma atividade que o Simplast fez para os seus associados, tá? E para vocês aqui também, tá? E o outro aspecto que eu queria comentar também, e que foi falado aqui, é que nós, como Simplast, nós desenvolvemos um programa inicial de inteligência artificial para a indústria de transformação de plástico, inicialmente para a diretoria do Simplast, né? Para todos os associados, na verdade, que indica a diretoria em dia com as suas contribuições com a diretoria, e que nós deveremos ampliar isso de uma outra forma, talvez de um curso mais duradouro, um curso de mais tempo, para que todos possam tomar conhecimento, porque vocês já viram aí, foi apresentado, que vai ser cada vez mais importante, tá? Então, dito isto, eu gostaria de passar a palavra para o teu Ronaldo, teu Vitor, teu Ronaldo, para o Ronaldo, tá? Dar continuidade. É o Vilela. Quem é o Vilela? Ele é o Vilela? Pô, mas tá difícil de ver, né? Difícil, né? Então tá. A palavra está contigo. Boa apresentação, Nico. E depois, na sequência, deviam ter me avisado antes, na sequência também vai falar o Vitor Weg, né? Isso. Da Multipac, é isso? Tá bom. Então, uma boa apresentação para todos aí. Boa tarde, pessoal. É sempre um desafio falar logo após o almoço, né? Mas vou tentar deixar um negócio mais light para que ninguém caia da cadeira aí. Então, meu nome é Ronaldo Gomes, eu estou na Petroquímica há 33 anos. Antes disso, ainda trabalhei na General Motors por 6 anos. Já tenho um bom tempo de campo aí. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais ao processo de suco. Então, a minha ótica aqui, né, como os outros colegas falaram aí, é uma ótica muito específica, mais voltada para o segmento de suco. Nós temos aí alguns colegas aqui do segmento de suco, né? Vamos ver se a gente pode agregar alguma coisa aí para todos. Eu passador aqui. Bom, a feira desse ano, ela trouxe 3 hot topics, né, que são os tópicos de maior influência aí. Economia circular, que ela já vinha se apresentando ao longo dos anos, e a gente costuma falar que às vezes aparece um tópico novo, né, como teste de consistência, depois na feira seguinte ele começa a aparecer mais e depois ele vem consolidado. Então, economia circular já está consolidada. Depois, digitalização. Acho que 1 ou 2 feiras atrás apareceu a indústria 4.0, né? Na parte principalmente de máquinas, o segmento de injeção foi o que mais rapidamente entrou dentro desse universo, desse mundo, né? E depois vieram os outros segmentos aí, mas também já é uma coisa que já tinha e agora está se consolidando. Na minha opinião, essa parte de responsabilidade social foi a que mais chamou a atenção, principalmente não pela abordagem que estava nos papéis, nos panfletos, mas no pano de fundo que estava por trás disso aí, que é a falta de mão de obra. Então, há uma preocupação muito grande com a transmissão de conhecimento, né? Então, a geração X aí, ela está prestes a sair do mercado e não tem para quem mais deixar conhecimento técnico, conhecimento específico, e isso vai abrir uma lacuna gigante. É onde a inteligência artificial entra com força. Então, acho que esse último tópico aqui, ele tem um pano de fundo assim bem interessante. Se falou em preocupação com o ser humano, se falou muito em preocupação ergonômica das máquinas,
mas o pano de fundo realmente era a substituição, né? Não total, mas já parcial do ser humano, principalmente no que tange a regulagem de equipamento, no que tange a conhecimento avançado, né, para a operação das máquinas. Tá? Bom, em termos de fabricantes de máquina, né, chamou bastante atenção. A ST estava com uma máquina lá para tambor de 200 litros, uma máquina de extrusão contínua, com 3 camadas. Isso aí é uma coisa também que ficou muito claro. Máquinas de sopro monocamada estão em extinção. Né? Quem decidir comprar uma máquina monocamada agora, a pessoa está deixando de ganhar dinheiro porque a questão do reciclado vem forte, agora por decreto, inclusive, e a qualidade, né, da peça com muitas camadas, monomaterial, tá, gente? Não estou falando de multimaterial. Estou falando de 3 camadas, colocar polietileno, 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 ou polipropileno, 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 só que de diferentes origens ou diferentes especificações. Você combina um material mais duro com mais mole, um de maior resistência mecânica com mais rígido, né? Ou um reciclado que não tem propriedade nenhuma, com um material que tem propriedades para meio que compensar, um material de alta performance que é mais caro, um material mais barato, um pigmento especial na camada externa que é mais caro, e na camada interna você usa sem pigmento nenhum. Então, isso é uma questão de sobrevivência. Né? A máquina ela tem um custo maior? Tem um custo maior, mas existem soluções técnicas, inclusive, que adaptam as máquinas atuais para as máquinas multicamada. Tá? Outra preocupação muito grande é o consumo de energia. Né? Então, a eficiência dos equipamentos, a quantidade de quilowatt-hora que essa máquina consome para transformar 1 quilo de material. Então, hoje a gente já começa a falar em patamares abaixo de 0,3, 6, né? Máquinas hidráulicas. As máquinas hidráulicas elas consomem muito mais energia que as máquinas elétricas, porque as hidráulicas elas ficam com a bomba hidráulica funcionando o tempo todo. Então, a gente tem um menor consumo de energia. E consumo de energia, principalmente em Europa, é uma coisa assim muito importante. Tá? Outra coisa interessante que eu vi lá, o polietileno ele tem uma boa barreira a vapor de água, mas ele tem uma baixa barreira a oxigênio e uma baixa barreira a voláteis orgânicos. Existe uma solução, uma embalagem multicamada, usando nylon ou EVOH, que são materiais de engenharia que dão essa barreira, mas que torna a embalagem de difícil reciclagem. E quando a gente fala de reciclagem, é muito importante que a gente já pense no produto, né, que a gente vai projetar, pensando numa embalagem reciclável. Então, fazer ela monomaterial é muito importante. E a fluoretação foi uma solução que eles encontraram. Né? Então, você coloca lá Perdão. É uma solução que você faz um tratamento que pode ser inline, ou seja, você sopra a embalagem, logo que sopra, no resfriamento você já aplica o flúor, que é o chamado inline. Você pode fazer um reator posterior, né? E tem uma terceira tecnologia, que é essa tecnologia por plasma. Então, através de um reator que é esse daqui, está funcionando aqui o laser, esse reator aqui é para uma embalagem de 1 litro agroquímico, ela faz uma descarga do gás ali dentro, né? Aplica uma energia ali, você tem o plasma e você aplica o gás e você tem essa adesão do flúor, uma reação, né? Troca ali, o flúor acaba se incorporando na cadeia de polietileno. Chega o que acaba acontecendo é que o flúor está sendo banido, né? Não especificamente o flúor, mas algumas moléculas com base em flúor estão sendo banidas na Europa. Existe uma preocupação que é uma molécula perene, que ela dura muitos anos na natureza. Então, há um movimento de banimento dessas moléculas. Não sei se vocês já ouviram falar do caso da 3M nos Estados Unidos, né? Ela praticamente teve que fechar o business deles de negócio de flúor,
justamente por conta de encontrarem essas moléculas em determinados pontos. Então, houve um banimento. E o Brasil, ele segue as legislações europeias, né, com um certo delay aí, mas isso provavelmente vai acontecer num curto espaço de tempo. Então, eles já apresentaram uma solução que é base carbono, apenas carbono. Você faz como se fosse uma reticulação que permite ter uma menor passagem desses voláteis orgânicos ou da molécula de oxigênio. Tá? Isso é feito dentro da soprador ou uma operação após? É uma operação pós. Tá? Pós. Essa máquina em específico aqui, né, o payback dela estava em torno de 2 anos. Se paga um royalty para cada peça tratada. Então, existe não é tão simples assim a sua utilização. E eles estavam planejando justamente uma máquina para fazer 200 litros, que é aquela máquina da SP, vai ser vendida para um cliente na Argentina, e eles vão fazer a fluoretação do tambor de 200 litros por esse processo também. Tá? Isso aqui, gente, para mim, é uma fotografia do que nossos colegas anteriores falaram aí. Né? A gente tem escutado esses movimentos de inteligência artificial e de que forma isso vai ser feito. E aqui, para mim, foi muito claro. Eles estão investindo 20 milhões de euros, a IMA Alpha Máquina, em uma empresa exclusiva deles para poder tratar da inteligência artificial nos equipamentos de sopro. E qual que é a ideia? A ideia é, eles estão usando uma resina, por exemplo, da Braskem, que tem uma determinada fluidez, uma determinada viscosidade. Eles entram com uma resina do concorrente, a máquina se autorregula. Né? E isso não é tão simples, porque quando você fala de inteligência artificial, você tem que pegar esses dados, ele vai para uma armazenagem, depois você trata esses dados e ele desce. Toda essa movimentação de dados para cima e para baixo exige uma certa segurança. Existem legislações muito pesadas de troca de dados, principalmente na Europa, né? Aqui no Brasil também, mas existe uma legislação muito pesada sobre isso daí. Então, imagine que você está processando lá e o fabricante de máquina está coletando seus dados e está usando os seus dados para regular as máquinas de outrem, né? Ou seja, de outras empresas ou de outras pessoas. Como é que isso vai ser tratado? Como é que essa inteligência artificial ela vai ser treinada e como ela vai poder usar essa informação? Então, existe toda uma preocupação, né, para que isso seja feita de forma legal, de forma que não prejudique os negócios, que haja problemas de... Tem uma coisa também, quando a gente fala de inteligência artificial, não queria saber se você viu isso lá também, a questão do consumo de energia, né? Porque hoje nós estamos 5%, estamos caminhando para 8%, daqui a 10% de todo o consumo. Quando a gente automatiza, reduz energia num ponto e consome em outro. Você viu alguma coisa nesse sentido? O que a gente está vendo é que os servidores de inteligência artificial estão sendo transferidos para países, e aí desse Brasil, né? Onde o custo da energia é mais barato, onde existe energia, entre aspas, verde, aí a gente tem energia baseada em hidráulica, né? Então a gente tem um menor custo, uma energia mais verde. Então há uma preocupação deles de transferir esses data centers lá da Europa para cá. Eu não sei de que forma isso vai ser viável, se a gente vai passar a ter problemas. São Paulo, ali, quem passa no Rodoanel, tem 2 instalações gigantes ali de data center, e na região de Campinas ali também tem outros sendo construídos gigantes. Então, é uma preocupação. Você quer perguntar alguma coisa? Tu chegaste a ver lá, Boninelli, sobre a inteligência artificial no consumo de energia elétrica no aquecimento das extrusoras, aquecimento e resfriamento das extrusoras, onde se usa o PID, né? E esta variação com o uso de inteligência artificial que antes já liga e quando necessidade de retornar ao aquecimento, ele consegue quase que zerar, assim, não tem perda nem para cima nem para baixo. Talvez o engenheiro lá viu da Multiglobo. Tá bom. Em termos de máquinas, né, outro
obviamente, o sopro ele tem suas limitações, e uma delas é a quantidade de aparas que é gerado, né? Então, o processo de injection blow, ele vem crescendo principalmente nos fabricantes de máquinas de PET. A gente vê uma movimentação da LC, da OC, que são fabricantes de máquinas de PET, injetando polietileno nessas mesmas aplicações, nessas mesmas máquinas, né? A Jomar estava com uma máquina lá com uma alta produtividade, né, com um ciclo de 1,8 segundos, falando também de ergonomia, falando de aspectos importantes relacionados à produtividade. Um destaque importante em relação ao sopro e à injection blow é que, normalmente, o sopro ele deixa uma certa, não vou dizer defeito, mas é uma característica do gargalo, ele tem uma certa deformação. E o gargalo do injection blow ele é totalmente calibrado, porque ele é injetado. Então, você tem uma melhor interferência, né, entre a tampa e a embalagem, menores vazamentos, né? Um dos grandes problemas do sopro são os vazamentos, principalmente durante os transportes. Tá? A Beacon também está apresentando máquinas novas lá, né? Carenagem, como o pessoal comentou aí, está ficando cada vez mais bonita. E me chamou a atenção duas coisas. Aqui são duas máquinas, as duas máquinas são versáteis. A primeira era para processar PET, mas também processava polietileno. Então, há uma preocupação dos fabricantes de máquina em ter máquinas versáteis, que possam ser utilizadas para material A e material B, e principalmente essa alternância entre PET e polietileno, porque os dois disputam mesmo no mercado, né, que são embalagens sopradas, as garrafinhas. Então, essa competição já chegou nas máquinas e eles estão procurando passar isso, né, para tornar as máquinas mais versáteis. Então, tanto os fabricantes de extrusion blow mold como os de injection blow mold, eles estão fazendo máquinas versáteis. Tá? Ô, Ronaldo, eu gostaria de colocar mais uma característica importante aí no injection blow molding, que é o seguinte: a resistência ao amassamento ou ter uma parede mais fina na injeção e sopro é muito melhor do que em relação ao sopro de extrusão contínua. Você tocou num bom ponto aí, Gerson. No processo de injeção, a gente tem uma compactação maior do material, né? E o estiramento. E você tem um estiramento. Então, assim, isso dá uma orientação que facilita bastante. No sopro, o negócio é um pouco mais, vamos dizer assim, mais suave, e aí você perde um pouco desse controle, tá? Mas outra coisa que me chamou bastante atenção aqui, e aí eu faço um parênteses, aliás, dois parênteses. O primeiro é o seguinte: todos os fabricantes de máquina europeus, todos, de sopro, estavam buscando produzir máquinas mais baratas. E de que forma eles estavam fazendo isso? Produzindo peças na China e montando na Europa. E isso ficou muito claro para mim, por exemplo, na Caltex, né? A Caltex era um tradicional player europeu, alemão, que foi comprado pela JUL. A JUL botou 1 milhão de chineses lá dentro. Eles absorveram tudo que tinha para absorver, estão fabricando as peças na China e montando, por questões fiscais, na Alemanha. E estão mandando o pessoal embora. Então, isso aí, para mim, ficou muito claro. A Europa sempre foi, a Alemanha e a Itália, principalmente, sempre foi o berço das máquinas, né? Tecnologia. E eu acho que vai continuar sendo. Porém, essa questão dos custos de fabricação indo para lá, isso traz um desafio. E aí vem o segundo parênteses, que é o seguinte: uma vez que você começa a fazer com que os europeus percebam que essas máquinas vindas da China têm uma qualidade mínima aceitável, né, eles vão tirar esse intermediário. Essa é a minha opinião. Eu acho que daqui a uns 5 ou 10 anos, a gente não vai ter mais um intermediário europeu. Porque a feira, a China Plast, que era uma feira regional, e a Feira K era uma feira internacional, né, está se invertendo. Eu quero apostar
e aí daqui a alguns anos você pode me perguntar isso aí de novo, que a China Plast vai se tornar uma feira internacional e a feira de Düsseldorf vai acabar se tornando uma feira regional, como é a Plástico Brasil aqui, como é uma feira mais localizada. Pode ser que isso traga impactos significativos, principalmente para o europeu, né, que tem tecnologia, que busca tecnologia, mas a gente sabe que o chinês ele está indo atrás, ele está indo atrás rápido. Né? Então, acho que isso vai ter um impacto muito rápido. A Winnie Miller, que é um tradicional fabricante de cabeçote, veio com cabeçote multicamada, desculpa, para poder ser utilizado nas máquinas aí, né? É um cabeçote por acumulação multicamada, então a gente sabe que a acumulação tem essa dificuldade de fazer esse processo por multicamada, então eles desenvolveram um cabeçote que tem essa característica de ser multicamada e por acumulação. Tá? Isso aqui é uma coisa interessante, isso aqui ele exemplifica bem o que a gente estava falando aqui sobre coisas que já existiram, que já existem, e que agora estão vindo com uma roupagem diferente, principalmente com a aplicação da inteligência artificial. Isso aqui é uma máquina de teste para peças sopradas. Ela testa até 400 peças por hora na linha, e ela testa praticamente todos os aspectos de uma peça que você possa imaginar. Testa furo, testa cor, testa ovalização, testa empenamento de painel. E de que forma ela faz isso? Com câmeras e laser. Então, por exemplo, como é que ela vê empenamento de gargalo? Na hora que ela está entrando dentro do sistema, o laser vai escaneando a peça e ele pega um ponto do gargalo na entrada, outro ponto na saída e vê se ele está empenado ou não. Né? Então, ela faz através da inteligência artificial, ela faz o passa não passa. Pô, Ronaldo, e se tiver um pontinho preto na peça lá? Ele também detecta. E ele é capaz de detectar da seguinte forma: o ponto preto está saindo na peça, de forma aleatória. Sai um ponto aqui e um ponto lá. Você pode programar a máquina para quando esse ponto preto sair de um determinado tamanho, de forma aleatória, você exclui essa peça. Ou você pode programar o seguinte, olha, pontos aleatórios pequenos, passa. Mas se eu tiver o mesmo ponto na mesma região mais do que 2 vezes, a peça é rejeitada. Então, a própria leitor do equipamento detecta que está saindo uma falha, um defeito naquela região mais de uma vez, e ele já entende que ali está um problema de processo e ele interrompe o seu processo automaticamente. Então, isso aqui é uma coisa que eu achei bem legal. Não tem nenhuma ciência de foguete aqui, né? São sensores, são câmeras, é o IoT que todo mundo já conhece, né? A internet das coisas, mas usado de uma forma bem interessante, né? E 400 peças por hora, 400 fazia essas bombonas aqui. A gente sabe que hoje a produtividade que você tem é em torno de 300 peças, né? O máximo ainda meio que dado de catálogo. Então, assim, dá com folga. Né? Para falar um pouco assim sobre a presença dos diferentes fabricantes, né? Então, tínhamos lá diversos fabricantes tradicionais, como Uniloy, Tecni, né, Aoki, BBM e tal, mas também apareceram outros fabricantes que me chamaram a atenção. Tinha uma fabricante tailandesa, que é esses caras aqui, que estava com uma máquina lá soprando algumas bombonas. Eu achei bem interessante, porque é a primeira vez que eu vejo eles lá nesse mercado. A JWell já botou a marca deles lá no stand da Caltex, né? Então eles não estavam com máquina lá, mas estavam fazendo um open house lá, levando o pessoal para conhecer, né? Essa Jagmohan aqui é uma empresa indiana, também nunca tinha visto uma empresa indiana colocando máquina lá. E aí, como eu falei para vocês, né, eu acho que os asiáticos tomaram gosto pela fabricação de máquinas. Esse é o primeiro ponto. Posto isso, como sopro é uma coisa que viaja mal, né? Você tem uma garrafinha produzida aqui no Rio Grande do Sul, mandar ela para São Paulo é mais complicado. Mas se você mandar ela cheia, já com o produto lá com maior valor agregado, isso é viável. E o que está acontecendo hoje no setor agroquímico é exatamente isso. Estão produzindo bombonas na China, invasando com um produto químico
lá na China e exportando essas bombonas já cheias para cá. Então, produzir máquinas num primeiro momento pode ser já um sinal que em breve eles vão estar produzindo shampoo, bebidas de uma forma geral, sucos talvez, né? Eles não de laranja, que a laranja. Mas, assim, esses produtos que têm uma maior durabilidade, maior shelf life, né? E tem maior valor agregado, acho que suco não, porque o valor agregado é muito pequeno. Mas produtos que têm maior valor agregado, eu não esqueço aí do exemplo, uma bombona, por exemplo, que você coloca o xarope da Coca-Cola, ela tem um custo altíssimo isso aí, né? Você pega uma embalagem, por exemplo, de óleo lubrificante de 1 litro, custa R$ 120. E ali tem 50 gramas de plástico só. Então, assim, o valor agregado ali te permite fazer essa produção em vase lá e transferência para cá a um custo muito mais baixo. Eu estou no timer keeper aqui já. Como é que tá? Tá terminando? Ah. Aqui está o meu contato, se vocês quiserem escanear, tem deixar aqui para quem quiser. Obrigado, Ronaldo. Victor, contigo agora. Primeiramente, pessoal, boa tarde. Agradecer meu amigo Ronaldo aqui, me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Victor Nascimento Veiga, eu trabalho na Multiblow há 8 anos. Desses 8, os últimos 5, eu trabalho na parte de pesquisa e desenvolvimento dentro da engenharia, desenvolvimento de novas tecnologias, tudo voltado à parte de máquinas de sob extrusão contínua e um pouco de petline também, mas no geral, extrusão contínua. Eu já vou responder essa questão, tentar pelo menos. Que eu dito. Só uma breve introdução. Nós da Multiblow fomos uma equipe de 8 colaboradores para a Feira K. Nosso principal interesse é buscar alinhamentos tecnológicos, garantir que aqui no Brasil a gente tenha tecnologia de ponta, não percamos em nada na questão de desenvolvimento tecnológico de sopro para o mercado europeu. Que hoje, acho que todos aqui devem, o pessoal que é transformador de sopro aqui sabe que hoje é o nosso principal concorrente, é o mercado europeu. Os fabricantes que o nosso amigo Ronaldo aqui citou, inclusive. Tá? Uma das coisas que mais me chamou a atenção lá são as tecnologias que, há pouco tempo atrás, eram tidas como novas e hoje já são consolidadas no mercado. Né? A máquina elétrica, o Ronaldo falou, anteriormente foi apontado, quase que 100% dos expositores de extrusão de sopro por extrusão contínua ou até inject blow eram máquinas elétricas. Tá? Pouquíssimos equipamentos hidráulicos, muito pouco. Realmente, assim, a eletrificação é uma tecnologia que veio para ficar e ela vai se perpetuar. A tendência, eu acho que, sinceramente, é um mercado que não volta ao mercado de máquinas hidráulicas, extremamente ineficiente. E hoje, com o desenvolvimento tecnológico, a gente sabe que a tendência é que a máquina elétrica se barateie com o tempo. A gente sabe que hoje o empecilho é o custo. Né? O pessoal que é transformador aqui sabe muito bem. O nosso amigo ali da pessoa, ele tem uma máquina elétrica, nossa, ele sabe do que eu estou falando. Mas, assim, um pequeno parênteses, todo mundo sabe que coisa de 20 anos atrás, que é uma curva de tempo muito pequena, uma câmera de celular era um negócio que custava uma fortuna. Hoje, qualquer celular de R$ 800 tem 2, 3 câmeras. Né? Então, muito provavelmente, daqui a algum tempo, a máquina elétrica siga esse caminho. Tá? A coextrusão, uma constante também. Não posso afirmar que 100%, mas 90% dos fabricantes têm uma coextrusão. Tá? Que não tinha alguns com uma máquina monocamada, mas até o expositor ali que tinha uma máquina monocamada tinha alguma versão ali, alguma coisa com coextrusão, tá? No geral, uma porcentagem de 70-30, 70% de PCR, 15% de virgem na camada externa e 15% na camada interna. É o mais comum de você ver o coex, ou triex, né, que o pessoal tem costume de chamar. Mas, assim, é uma coisa que, há pouco tempo atrás, vinha se sondando se seria uma tecnologia ou uma tendência que se confirmaria, e até o rapaz da Carnevale lembra muito bem no filme também, aparentemente, o coex é um negócio que veio para ficar e a tendência é que ele cresça mais e mais. Pelo menos, assim, nessa proporção de 70-30, 100% dos fabricantes tinham pelo menos um modelo aí de alguma coisa coex. E isso é uma questão um pouco mais técnica, né, de máquina sopradora em específico, mas o sistema... Isso aqui. Sistema de retirada para a parte traseira. Hoje a gente sabe que a gente vê muita máquina de sopro no Brasil, o sistema de retirada é para a lateral. Lá,
Unanimidade. Isso eu afirmo categoricamente. Unanimidade. Todas as máquinas sopradoras com sistema de retirada para trás, para a parte de traseira da máquina. Predominantemente com 2 eixos, eu não cheguei a ver nenhuma outra. Eu vi uma com 3 eixos, eu pessoalmente vi uma com 3 eixos, se não me engano, o fabricante italiano, ela tinha 3 eixos, mas predominantemente para trás, tá? Isso traz vantagem de ganho de layout, alguma vantagem de montagem de periférico também, tá? E isso é um produto que a gente lançou alguns anos atrás no mercado, a gente teve um pequeno plano de absorção no início, mas hoje já está muito bem consolidado. Inclusive, nós, na Multiblow, eu coloquei essa máquina aqui, que foi uma máquina que a gente levou para o Plásticos Brasil de 2021 ou 20, sem ser a última, a penúltima. Agora eu sou redundante, a gente perdoa. 22, isso. Levamos em 22, que ela já contemplava todas as tecnologias aqui. A parte do POEX, a parte totalmente elétrica, sistema de rede para trás. Com uma pequena vantagem ainda, que a gente tinha hoje a gente tem a máquina com um eixo só, retirada para trás. Então, você tem menos peças móveis, menos dificuldade de operação, menos dificuldade de operação. Um dos principais focos nossos na visita da feira é verificar as tendências de mercado. Como eu disse, hoje a gente compete, nós Multiblow, né, competimos basicamente com um fabricante europeu. Então, a gente sabe que, como citado anteriormente nas apresentações, lá é o berço da tecnologia no mundo, né? Então, a gente quer garantir que nós estejamos sempre alinhados ou até à frente em algum nível de tecnologia com relação a eles. E, dentre nos dias que ficamos lá, todo o nosso corpo técnico visitou, conversamos, tudo, o que mais nos chamou, e algumas tecnologias nos chamaram muita atenção, porque são tecnologias que demonstram uma tendência de mercado. Dentre elas, eu coloquei algumas aqui, e algumas são coisas muito específicas do processo, então eu peço até desculpa se ficar um pouco técnico demais, mas não tem muito como fugir disso. Controle de peso servo-acionado. Uma coisa que aqui no Brasil a gente não se vê, nós temos desenvolvimento. Tá? A gente ficou, inclusive, até um pouco feliz, porque a gente está bem avançado no desenvolvimento de todas as tecnologias, algumas até operando já. Você tem um sistema de controle de peso do frasco, quem é o transformador sabe do que eu estou falando. Você tem um controle de peso individual de cada cavidade servo-acionado. Você vai na tela na EHM e põe mais peso ou menos peso. Não é uma regulagem mecânica. Como é, assim, de uma maneira... Assim, todas as máquinas hoje, no geral, quase 100% das máquinas hoje, essa regulagem é feita mecanicamente por um operador humano, ele é braçal, né? E hoje você já viu isso servo-acionado. Regulagem de trafego servo-acionado, a famosa centralização do Pares ali, muito tempo, com aquele transformador também, muito tempo. Mas você já que hoje também é uma regulagem de processo, é uma atividade que o operador tem que exercer ali para conseguir efetivamente fabricar os frascos, tirar a peça da máquina, que o pessoal fala. E hoje você já viu isso totalmente automatizado também, com simples apertar de botão, já existe. Inspeção de produto autônomo. Nosso amigo Ronaldo, que citou, o verificador da FHW, chamou muito nossa atenção, porque uma 400 peça-horas de bombona é uma máquina capaz de... Hoje, a gente tem clientes nossos que operam 200 peça-hora a máquina, você consegue colocar uma única máquina dessa para inspecionar 2 máquinas, de maneira totalmente autônoma e independente da intervenção de um ser humano. E reflete tudo isso, traz N vantagens, já ditas anteriormente, que a gente tem problemas de mão de obra, uma série de questões. E uma outra coisa também voltada a essa parte de eficiência energética, simplicidade de operação, tudo, acionamentos elétricos por motores lineares. Tá? Isso aqui é uma tecnologia que ela traz algumas vantagens de eficiência, consumo, praticidade de manutenção, e é uma tecnologia que ela é muito vista em outras máquinas. Retífica usa bastante, máquinas de outros segmentos. Retíficas usam muito, routers. E é uma tecnologia que a gente já começou a ver em alguns dispositivos, alguns equipamentos lá. Nós já usamos isso aqui, a gente usa isso aqui no nosso extrator de frasco, na nossa retirada de frasco. Já usamos isso aqui, estamos extremamente avançados no uso dessa tecnologia para movimentos de eixos mais cruciais da máquina. Pretendemos no primeiro semestre do ano que vem iniciar um tryout interno ali com essa tecnologia.
Então, são coisas que, assim, essas tendências, essas tecnologias apontam tudo que foi dito anteriormente, inclusive para o segmento sopro. Automatização, diminuição da intervenção humana, todo esse tipo de coisa. Tá? O que nós devemos esperar para o futuro? Vou adiantar aqui um pouquinho, quase do tempo. Dentro de tudo isso que foi dito, o mercado de sopro, eu acredito, né, que o mercado de sopro deve esperar para o futuro. Hoje, quem é da área de sopro, transformador, enfim, trabalha com sopro, resina, parte periférica, sabe que o sopro ele é um mercado que ele está muito aquém de todo esse grau de automação que a injeção tem, por exemplo, que as máquinas operatrizes têm. Hoje o sopro ele ainda é muito arcaico nessa questão. Tudo é muito manual, tudo necessita muito da intervenção do ser humano. E todas essas tecnologias apontam para uma penetração maior da indústria 4.0 dentro do mercado de sopro. É o que a gente acredita. Tá? Você começa a ter máquinas periféricas extremamente conectadas, IoT, conectividade. Você pode chegar a ter, isso é o que a gente espera, né? E num futuro muito próximo, você chega a ter moinho, máquina, alimentador, tudo isso conectado. Você tendo algoritmos ali controlando toda essa situação. Por exemplo, uma coisa que é muito técnica, mas é um exemplo que eu acredito que seja tranquilo de entender. Se você tem o seu moinho conversando com a máquina, a pressão da extrusora começa a subir, pode indicar, por exemplo, um problema no moinho. Igual as facas do moinho já estão ficando desgastadas, o grão está ficando muito grande, o material está chegando lá ruim de processar. Isso são insights que nós temos, assim, vendo esse tipo de coisa. A parte de sustentabilidade, eletrificação e coex. Gente, isso a nossa opinião, assim, veio para ficar e a tendência é só aumentar. Tá? Ô, Victor, a gente também muito nessa parte de inteligência artificial da automação. A Multiflow está se preparando, está trazendo isso, já tem essa solução hoje? Sim, nós estamos bem à frente no desenvolvimento dessas tecnologias. Tá? Parte das nossas máquinas elétricas, todas elas já têm todos os acionamentos, os eixos cruciais ali de carro, fechamento, já tem toda a parte de sensores ali predispostos para a leitura e aquisição desses dados. Tá? A gente só está mais agora avançado estudando e avaliando como nós vamos fazer a aquisição desses dados e agir em cima deles, né? Porque uma coisa é você adquirir os dados, outra coisa é quais são as ações que nós temos que tomar em cima deles. Exatamente, transformar isso em algo que seja realmente benéfico para o transformador de flash. E qual que é a visão, tanto minha quanto da Multiflow para o futuro? É justamente isso. Tá? A integração de inteligência artificial, automação, cada vez a gente vê ter mais dispositivos autônomos. Eu acho que daqui a pouquíssimo tempo, é complicado a gente falar disso no Brasil, né? Porque a gente sabe que a gente sempre fica ali, como foi dito antes, nesse delay tecnológico, né? Mas eu acredito que daqui a pouquíssimo tempo a gente comece a ver não uma máquina de sopro ou um moinho, vai ser uma unidade de sopro, sabe? Você vai ter um moinho conversando com a máquina, conversando com, de repente, uma balança, conversando com um testador de furo, tudo isso interligado com algoritmos, com programações, com um nível de automação extremamente alto, para cada vez você consiga ir mitigando a necessidade de uma intervenção humana, dando previsibilidade de manutenção, previsibilidade de correção, previsibilidade de N fatores. Assim, a visão que nós temos de futuro é essa. Realmente é o que tudo indica para o que o nosso mercado vá. E como eu disse anteriormente, quem é do sopro sabe que ainda a gente está muito a pé, né? Assim, né? Usando um jargão, a gente está muito a pé nisso. Mas o que tudo aponta para que a gente se encaminhe. Tentei ser o mais breve possível. O pessoal está vendo assim, a hora que eu olho para interromper, o cara já para, assim, os dois estão bem treinados. Bom, pessoal, começamos aqui com matéria-prima, trouxemos para a máquina, eu queria uma palavrinha rápida do Gerson sobre a visão dele como transformador. Boa tarde a todos. Bom, Victor, eu concordo contigo em uma característica importante. O sopro não evoluiu muito. Eu estou nesse setor há mais de 30 anos e me parece que o sopro de polietileno, de polipropileno ou de PVC
Continua a mesma coisa que há 30 anos. Evoluiu muito pouco. O que mudou algumas coisas é o PET, que melhorou. Acho que esse evoluiu sim. Teve grandes mudanças. Algumas coisas de processo que me chamaram a atenção na feira. Refrigeração de moldes com gás, onde nós temos uma redução de ciclo bastante convincente. Assim, um ciclo que pode reduzir em 20%, 25%, por ter refrigeração a gás, tem um ponto de fusão muito baixo. Então, ajuda muito. Ou também água com um anticongelante, que seria um... Etileno glicol, exatamente. No sopro convencional me chamou a atenção lá também, os moldes hoje que estão produzindo, em termos de processo, abrem fundo e abrem a parte do corpo na hora de retirada da peça, porque a gente tem muito problema no sopro onde nós temos um desenho negativo. Para encaixe de bombona, por exemplo, de empilhamento, alguma coisa nesse sentido. Também estão mudando os moldes, que até bem pouco, um molde sopro abria em 2 partes, somente. Já o molde de PET sempre abriu em 3 partes, as 2 laterais do fundo separado, e o molde sopro também estão trabalhando nisso hoje. Tá? Outra coisa também me chamou a atenção no PET, extrusão contínua, PET-G, mas ainda é um produto, uma matéria-prima muito cara para trazer para o mercado, porque a gente tem a imagem sempre, quando a gente fala em plástico, tem que ser barato, porque é um consumo de alimentos, tem que ser grande e tem que se encaixar dentro do preço que o consumidor brasileiro pode pagar. Tá? E também no PET, cada vez estão fazendo peças maiores. Nós vimos lá, eu e o Manuel estivemos juntos lá na feira, uma caixa d'água de 1.000 litros em PET. Tá? Então, é uma peça que certamente tem uma durabilidade muito grande, mesmo com o aquecimento do sol, mas como sempre tem água dentro, nunca esquenta, não terá esse aquecimento que a peça poderá colapsar ou não vai nesse sentido. Né? Exatamente. Então, se a gente fizer uma análise em processo de sopro de polietileno, polipropileno e PVC, que é extrusão contínua, ou injection blow mold, que é PET, que são 2 processos, o PET sempre tem um processo muito mais barato do que um processo de sopro convencional. Tá? Então, eram essas as características que eu ia dar, e tu não respondesse o negócio da inteligência artificial que eu falei anteriormente. Tu quer falar? Senão eu ia falar, mas então eu prefiro que tu fales com mais experiência e mais propriedade. Então, essa questão que você perguntou, questão de uma inteligência artificial aplicada para a otimização do aquecimento de escritura. Esse vai ficar um pouco técnico a resposta, mas peço desculpa, a gente tem como fugir. Você, transformador, deve saber que boa parte do aquecimento, quando você está estudando material, ele já é gerado do atrito. Pouquíssimo do aquecimento, efetivamente, enquanto você está processando o material, vem das resistências. A resistência ela serve em linhas gerais para ajudar a partir a máquina, certo? Então, assim, acredito que seja possível, tá? Eu não vi nada lá disso, mas eu acredito que seja extremamente possível você gerar algum tipo de algoritmo, alguma inteligência artificial para a otimização de todo o processo, inclusive o aquecimento. O restante do processo, regulagem de preço, centralização de trafila, tudo isso eu acredito que seja, inclusive, muito simples de ser feito com inteligência artificial e algoritmos. Tá? Você precisa de uma balança, você precisa de uma câmera, e você consegue um medidor a laser, igual aquele que e tem o controle, tem o algoritmo ali, é extremamente simples. Agora, essa parte de aquecimento é muito complexa, porque é uma propriedade tão difícil de ser controlada que o tamanho do grão influencia. A geometria do grão influencia. Porque, é muito técnico, mas dependendo do gap que você tem entre a rosca ali e o canhão, e a parede do canhão, se o grão for maior ou menor, você vai precisar de mais trabalho mecânico para passar ou não. Então, é muito complexo. Essa parte realmente para otimização de aquecimento é muito complexo. Eu acredito que seja possível, mas talvez você não consiga uma inteligência artificial ou um algoritmo ou algo que modele, que atenda todo um range de resinas.
Independente da resina que você colocar, você vai subir algumas propriedades dela ali e ela vai sair funcionando. Talvez você consiga isso para 2 ou 3 materiais, 4 materiais. Então, eu não, sinceramente, é muito nebuloso. Desculpa. 30 segundos só para encerrar a consideração final. Gente, consideração final. Eu acredito, como a gente comentou, a gente acredita que o sopro realmente é um mercado que está muito aquém ainda, toda essa evolução tecnológica que nós estamos vendo. E tudo indica que ou ele evolui agora, ou é um mercado que vai ficar muito, muito difícil a competitividade. Então, tudo indica que o futuro do sopro é a automação, efetivamente a entrada na indústria 4.0, que até hoje não aconteceu. É a inteligência artificial, é toda essa penetração tecnológica. E é o que nós acreditamos que vai acontecer. E estamos investindo nisso. A mensagem que eu deixo para vocês aí é que essa questão da sustentabilidade é um caminho sem volta. Se vocês não estão adaptados, procurem se adaptar. Acho que vale a pena rever as tecnologias, rever até o escopo de fabricação de algumas empresas, que é um caminho sem volta. Agora entrou legislação, a própria Braskem, que é fabricante de matéria-prima, está se movimentando nesse sentido, tanto com materiais reciclados como materiais de fonte renovável, justamente porque não há alternativa. Então, para quem estava pensando em investir em materiais super sofisticados, se preparem para os reciclados. Obrigado, Ronaldo. 30 segundos, doutor Jefferson. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Não vou descontar do seu tempo. Não. Bom, sobre a sustentabilidade, eu acho que realmente é um caminho que não tem volta. Precisamos pensar muito nisso. O que eu já havia falado hoje de manhã, nós estamos há 30 anos atrasados. Deveríamos ter iniciado há 30 anos. Hoje estaríamos mais tranquilos, apanhando menos do pessoal ambiental, pessoal de toda a sociedade aí. Mas sempre é tempo antes tarde do que mais tarde. Então está mais do que na hora de todos nós pensarmos em separação correta, destinação correta nas nossas casas, separar plástico, papel, papelão. Não é difícil, é fácil de fazer, mas começando pela nossa casa. Obrigado. Obrigado, pessoal.